Episódio número 17 do podcast Casual Chique, o podcast que eleva o seu potencial de imagem de uma forma leve e descontraída. E hoje estou realizando um sonho. Hoje está aqui comigo um profissional que muitos consultores e pessoas que trabalham na área, profissionais da área de moda, beleza e áreas relacionadas admiram muito, que é o Philip Hallowell. E Philip, eu gostaria muito de lhe dar as boas-vindas. Muito obrigada por estar aqui hoje, viu? Eu estou feliz de estar aqui. Um prazer, obrigado pelo convite, para a gente falar um pouquinho sobre todo esse trabalho, né? Sim, com certeza. O Philip, para vocês, assim, terem uma ideia, eu fiz o primeiro curso com o Philip há 8 anos atrás. Passa rápido, né? Nossa, em 2016. 2016. Foi em 2016. Você foi no congresso? Foi num hotel que nós fizemos. Sim, mas o congresso foi anterior, 2013, você chegou? Não, ainda não era. Não era. Não chegou aí. Não, foi em 2016 que eu comecei. Sim. E aí eu já saí do primeiro curso de consultoria de imagem e na faculdade falaram assim, se você quer se aprofundar em trabalhar seriamente com consultoria de imagem, você precisa fazer o curso do Philip, porque ele vai trazer todo o princípio da linguagem visual e alfabetização visual para que você trabalhe com suas clientes. E aí eu fui lá fazer e eu estou aplicando até hoje, eu sou muito feliz e os meus clientes também agradecem, né, Felipe? Nossa, faz uma diferença enorme para as pessoas, né? Sim, com certeza. Todo o processo, né? Porque tem desde a análise do rosto, a forma de você ter a condição de descobrir realmente a essência da pessoa que está na sua frente. Exatamente. E o que ela quer expressar, isso é o fundamental, né? Se você não sabe isso... Não, tudo parte do princípio do que você deseja expressar, não é? Exatamente. É a principal pergunta que envolve o trabalho do Philip, que ele passa, né, através dos cursos pra gente, né, Philip? Que é diferente do que você quer, né? Uhum. Eu tenho visto o pessoal fazendo análises nas redes e a pessoa fala o que você gostaria de transmitir ou o que você queria que as pessoas vissem em você. Uhum. Aquilo não vai funcionar, porque a pessoa vai dar uma resposta padronizada. Uhum. De linha, por exemplo, linha reta representa isso, linha assim, não, né? ela nem sabe disso, ela vai falar, uma mulher vai falar, eu quero ser jovem, bonita, sexy, etc, né? Uhum. Ou elegante, mas elegante como? Sexy como? E por que você quer ser sexy? Um homem vai falar... Qual o seu objetivo real? Eu quero ser viril e forte. Mas o cara é viril, eu quero ter poder. Ele segura aquilo? Né? Ele tem poder, eu quero ser poderoso. Eu trabalho numa atividade meio subalterna, como que eu vou ser poderoso? Uhum. Isso vai levar à frustração. Então, é o que você quer expressar, quem é você? Exatamente. E isso é uma pergunta tão difícil de responder, que eu, no início, quando eu faço uma consultoria, eu nem deixo a pessoa responder. Espera. Porque eu faço a consultoria, eu faço a análise facial primeiro, para dizer o que essa imagem está expressando, para que a pessoa reflita. Nossa, eu tenho uma testa reta, isso quer dizer que eu imponho o meu pensamento? Realmente sou assim. Isso é bom para mim. Ou não é. Ou não é, né? Depende. Né? E então você vai dando as palavras, porque se eu pergunto para qualquer pessoa quem é você, a pessoa fala... Nem sabe quem é, né? Porque nós sabemos quem nós somos, mas é uma mistura de imagens, de até cheiros, sensações, lembranças, que colocar em palavras um conceito é muito, muito complicado. Até mesmo uma pessoa leiga, né? Sim, especialmente, né? E então você tem que dar alguma informação e a pessoa compreender
que a imagem dela é uma identidade visual, não é simplesmente uma questão de estética. Então, ficou bonito, não ficou bonito. Sim. É muito mais importante do que isso. E, assim, vocês já viram que tem muita conversa aí pela frente, né? A gente até, nem apresentei o Felipe. Sim, pode apresentar. Posso fazer sua apresentação Claro. rapidinho? Olha, gente, eu sei que muitos aqui até conhecem o Felipe, mas para você que não conhece, eu também vou deixar o @do Felipe aqui na descrição do YouTube, do Spotify. Ele vai estar também nas redes, mas eu vou ler brevemente aqui. Felipe Hallowell teve sua formação na Inglaterra, na Rugby School, é assim que fala, né? Isso, joguinho, né? Eu sempre fiquei na dúvida, é isso mesmo, né? Onde foi criado mesmo. Que legal. E nos Estados Unidos, como é que... Não é... Haverford. É Harvard mesmo, né? Haverford College, não é isso. Harvard. Não, é outra. É artista plástico, escritor e arte educador. Apresentou e criou a série A Mão Livre, que ficou no ar na TV Cultura, né? A linguagem do desenho. Vocês lembram do Felipe na TV Cultura? Eu lembro, eu assisti o Felipe. Tenho mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E é o autor dos livros Visagismo, Harmonia e Estética. Esse aqui é um dos principais para quem trabalha na área da consultoria de imagem. O meu tá aqui, na verdade eu tenho 2, de tão importante que é no meu trabalho como consultora de imagem, eu tenho no meu escritório, eu também tenho em casa, em home office, porque eu sei que eu preciso consultar ele todos os dias também para atender os meus clientes. E esse livro aqui é do Senac, né? Editora Senac. E o A Mão Livre, a linguagem visual também, que é também da editora Senac. E aprofundou e deu outra dimensão ao conceito do visagismo, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho, que ele vai trabalhar uma outra nomenclatura também, né? E uma outra ideia, talvez, né, Felipe? Ou... É que na rede... Você quer que eu já fale? Não, então vamos terminar, então. E criou um método interdisciplinar inédito mundialmente para sua aplicação, que influenciou fortemente todas as áreas de criação da imagem pessoa. Seu trabalho inspirou a criação de cursos superiores de visagismo, todos os quais baseados em seus livros. A base científica do seu trabalho foi reconhecida pelo Instituto de Psicologia da USP em 2016. Foi na época que eu fiz o curso e eu lembro da Patrícia, que ela foi no curso contar pra gente. Isso, Patrícia Alencar, que foi através do trabalho dela. Isso, foi exatamente na época que eu fiz o curso. Dirige o Centro de Visagismo Philip Hallowell com sua esposa Sônia e é conferencista nas áreas de beleza, estética e artes. Muito bem, Felipe. Esse é o Philip Hallowell. Então, eu estava falando do conceito de visagismo versus a nova nomenclatura que está vindo aí, que você está querendo trazer. É o seguinte, que quando porque eu fui convidado pelo Senac, não a editora Senac, o Senac mesmo, que tinha o Centro Tecnológico de Beleza. O Senac era estruturado em centros tecnológicos. E eles tinham de beleza e eles estavam criando esse curso chamado de visagismo. E eles conheceram o meu trabalho da TV Cultura, onde eu falo da linguagem visual, e eles notaram a importância de incluir esse conhecimento para o profissional de beleza. Inicialmente era pensando em cabeleireiro e maquiador. E eles queriam que eu adaptasse esse conhecimento e também falasse dos formatos de rosto, as feições, porque eu sou desenhista, eu conheço assim profundamente o rosto humano, né? E só que eu já estava fazendo um trabalho que foi muito mais do que isso. Porque o meu assunto como artista é o ser humano. Eu investigo o que é o ser humano, como ele se relaciona com o mundo, como pessoas se relacionam. Esse é o assunto dos meus quadros. E isso me levou a investigar o ser humano. Então, quem somos nós? O que buscamos, etc. E uma coisa foi levando a outra, e eu tinha descoberto que através do livro do Jung, o Carl Jung, isso foi em 1971, que existem os símbolos arquetípicos.
símbolos universais que todo mundo reconhece inconscientemente e automaticamente. É um processo rapidíssimo algo de reconhecer. intrínseco, talvez, né? É uma linguagem mais básica do ser humano e é a linguagem dos sonhos. Então, Jung estava investigando isso porque ele queria interpretar os sonhos para fazer a psicanálise mais profunda, né? E atingir o subconsciente, perceber o que a pessoa está pensando lá atrás de seu consciente. E o que ele falou de símbolos que são as formas geométricas. Então, o quadrado, triângulo, o círculo e a figura de 8, que são as formas básicas. E que eles têm significados e significados que nós conhecemos. Então, nós falamos que uma pessoa, por exemplo, é conservadora, então, em vez disso, nós falamos que ela é quadrada, porque ela é imóvel, ela não sai do lugar, porque esse é o significado do quadrado, né? Por isso que o fleumático é representado pelo rosto quadrado também? Exatamente. Né? Exatamente. E nós temos série de coisas que nós conhecemos. O triângulo invertido, por exemplo, é um símbolo do perigo para todo mundo, em todos os lugares. E isso na cultura popular, você vê que todo personagem ruim de desenho são triângulos invertidos. O rosto é mais assim, isso, né? Todos eles são, né? O Coringa, por exemplo, é assim. E eu falei, nossa, mas eu já estava sabendo que para construir um quadro, por exemplo, fazer uma imagem, a gente sempre parte de um formato geométrico. E eu falei, nossa, se eu estou pondo um formato geométrico no meu quadro de início, eu já estou estabelecendo o que essa imagem significa. Eu já estou dando uma expressão. E eu falei, uau, eu descobri a América. E, na realidade, tinha descoberto a América, porque ninguém tinha feito essa relação. E, inicialmente, eu usei isso nos meus quadros para construir um quadro com mais força, com mais objetividade e tal. Só que eu fui percebendo depois que não importasse se eu estivesse fazendo isso propositadamente ou não, eu estava criando uma expressão. E as pessoas geralmente criam as imagens sem esse conhecimento. Então, é à toa. Elas não sabem que estão já fazendo isso. E aí eu fui pensando, assim, uma coisa foi levando a outra. E aí fui com meus alunos, etc., eu fui vendo que ao jeito que a pessoa desenha, você vê o temperamento, certas coisas da personalidade, e eu fui fazendo a relação com o formato de rosto. Eu falei, nossa, então eu posso... a imagem do rosto é uma imagem. Isso. E o rosto tem uma forma geométrica. E a principal sede de identidade visual de e por quê? Porque ele já está significando algo. E seria muito estranho você significar alguma coisa no seu rosto, expressar alguma coisa, que não tivesse nada a ver com você. Né? E então, eu falei, será que eu consigo fazer a leitura do rosto? Eu comecei a treinar isso e praticar. Aí foi indo a coisa, e então eu já tinha esse conhecimento antes de ser convidado pelo Senac. Só que eu não dei nome para isso. Porque também, além disso, eu tinha feito uma outra associação com a neurociência. Que esse processo é um processo emocional, não é racional. Tem um livro explicando, né? Exatamente, que esses símbolos, essa é a teoria minha, que tem que ser comprovado, mas ninguém, como foi iniciado por mim, alguém tem que fazer esse trabalho, mas eu não tenho dúvida nenhuma, né? Que eles são gatilhos, que eles disparam sistemas no cérebro que criam as emoções.
Certo. Então, vê o seu cabelo, por exemplo, tem as ondulações. Isso quer dizer algo. Sim. A pessoa compreende isso. Não é que ela compreende racionalmente, mas ela ela tem uma sensação com aquilo. Geralmente ela compreende assim, eu gostei, não gostei, achei legal, não achei legal. Na mulher, por exemplo, certas imagens podem criar medo no homem, pode ser colocar ele contra a parede, etc. e tal. Então ele fala que não gostou, mas não é que ele não gostou. E, na realidade, ele tem medo da mulher que é isso. Por exemplo, está expressando força, etc. E eu comecei a fazer e vi que funciona. Então, quando eles me convidaram, eu consegui juntar todo esse conhecimento para fazer um método que foi muito além do que eles pensavam. Eles chamaram de visagismo. né? Mas, na realidade, tudo isso que eu criei deveria ter um outro nome. E eu só fui perceber isso uns 6, 7 anos atrás, porque as pessoas começaram a fazer confusão entre visagismo e visagisme. São coisas diferentes. Dizer coisas como, eu trouxe o visagismo para o Brasil. Eu não fui para fora para trazer coisa nenhuma para cá. Eu não estudei visagismo. O que eu fiz foi criar uma coisa que hoje eu chamo de Image ID. Porque a teoria que mostra que toda imagem tem uma identidade. Exato. Ela expressa alguma coisa. Eu entro aqui, a configuração dos móveis, etc., cria uma sensação. Essa mesa colocada em ângulo, esse dá dinamismo. Então eu não sinto que é um lugar parado, que eu vou fazer uma entrevista que é mais dinâmica, etc. Mais leve, né? Que tem tudo a ver com quem você é, porque você tem as linhas inclinadas no seu rosto. Tem mesmo. Né? Antes eu achava que meu rosto era oval, mas ele tem um losango, assim, uma coisinha leve, essa inclinaçãozinha leve aqui, né, filho? Isso. Um pouquinho. Exatamente. E isso que levou a criar isso que hoje se chama visagismo. Só que as pessoas têm muita dificuldade de entender que isso não veio de fora. Nós criamos isso aqui. Eu não teria condições, apesar de ser inglês, anglo-brasileiro, ter toda a formação na Inglaterra, não teria condições de criar isso lá fora. Nós temos que valorizar o que foi criado aqui. O visagisme é algo muito, muito diferente. Ele é limitado à estética. Nós nem sabemos que o Fernand Aubry, que criou o nome visagisme, o que ele pretendia com isso? Ele não deixou nada escrito, não tinha conceito, não tinha nem definição do que era visagisme. E eu sei disso porque quando eu fui convidado pelo Senac, eu falei, o que é esse visagismo? nem sabia. E eu fui procurar. E não tem nada, não tem explicação, ele pode ser qualquer coisa. E esse é um problema porque, como ele pode ser qualquer coisa, as pessoas que são aproveitadores, aventureiros, eles pegam isso e fazem o que eles querem. E aí confundem as pessoas. Então, hoje as pessoas estão muito confusas em relação ao visagismo. Que é realmente o que aplica-se, na verdade, exatamente, na sua metodologia. E estão banalizando, na verdade, especialmente na área da barbearia. Está virando uma coisa banal. A pessoa fala que faz visagismo e depois faz a mesma imagem para todo mundo. Para todo mundo. Aí não é visagismo. Não é visagismo. Visagismo é algo personalizado, que além do que você entender, o que o cliente
deseja expressar, né? Tem intenção, mas também reconhecer o que é o temperamento dele. Sim. A Priscila fala muito, que é minha parceira, a visagista, que, né, trabalha há anos também, que é formada pelo Felipe. Ela fala assim que é muito importante também a gente entender o temperamento daquela pessoa para saber se ela vai segurar. Foi o que o Felipe falou, vai segurar aquilo. Às vezes até eu chego com uma ideia para uma cliente lá, ela fala, Bruna, essa pessoa não vai segurar isso, ela fala. Ela tem essa consciência assim também bem interessante, porque é isso, não é só o que eu desejo, mas o que é o indivíduo por trás, é o que o Felipe falou mesmo. O temperamento é importante compreender a diferença entre temperamento era uma e pergunta, personalidade. porque é uma dúvida. Já vou adiantar. Pode adiantar, Felipe, porque por favor. Isso eu acho importante as pessoas entenderem que temperamento é a parte da personalidade que forma mais ou menos 50% da personalidade. E a parte que é herdada, é genético, você nasce com aquilo e isso não vai mudar. Você é assim, é a sua essência. A personalidade é criada em cima disso, com suas experiências, sua educação, sua educação familiar, cultura, etc. Tudo que envolve sua vida, e você pode desenvolver a sua personalidade positivamente em harmonia com o seu temperamento, ou você pode até sublimar, né? O seu temperamento, esconder aquilo por causa da educação não permite. Então, eu dou exemplo disso, que nós fizemos um curso em Goiânia. Em Goiânia é extremamente machista. Né? Os homens são dominadores e as mulheres acabam sendo submissas, só que elas seriam de temperamento não submisso. Sim. Só que a educação a levou a ser forma. Isso, e o medo de ser diferente. E tinha uma moça que estava no curso, e a gente inclusive nesse livro, tem um questionário sobre o temperamento. Eu já enviei muito esse questionário. Mas não é para ser usado com o seu cliente. E a gente fazia no curso que todo mundo fizesse. Para descobrir o temperamento, né? Para estudar o temperamento. E aí a gente pegava as pessoas e separava em 4 grupos. Isso aqui, né? Isso. Já sei até a página, gente. Separava em 4 grupos, os coléricos, os sanguíneos, os melancólicos e o fleumático. Nossa, imagina os sanguíneos todos juntos. Então, os coléricos são tudo gente determinada, forte, ficam lá reto, olhando assim, e desconfiado do lado, porque o que está do lado é um rival, né? Sempre, né? Eles têm essa sensação. O sanguíneo não fica quieto, fica se mexendo, falam demais com as palavras, eles são extrovertidos, etc., são alegres e tal. Os melancólicos são introvertidos, pensativos, delicados, perfeccionistas, sistemáticos, eles ficam meio quietinhos no cantinho e tal. E os fleumáticos são largados. Só que paz e amor. Só que o fleumático não vai para um curso de 4 dias, 9 horas por dia, ele não vai. Não vai, ele nem leva para frente uma consultoria de imagem. Eu só tive um aluno verdadeiramente fleumático nos quase 20 anos que a gente estava com o curso. Só um. E ele foi lá porque ele foi num grupo e foi levado lá e nem sabia por que estava lá. Ele foi junto. E tinha essa moça, rosto retangular, e ela respondeu o questionário e saiu fleumático. Eu olhei para ela, você não é fleumática. Eu sou fleumática. Ela queria ser fleumática. O rosto não mente. Ela queria ser fleumática. Ela queria ser aquela boazinha e tal, para não criar problema tal. Eu falei, não, você é assim, você deve ser assim, você deve ser assado, tal. E como era feito lá no próprio lugar, eles foram para casa.
No dia seguinte, ela chegou e falou, eu fui conversar com minha mãe. A mãe. E eu falei para ela que você tinha falado que eu era assim. E ela falou, e você não é? Ai. Eu falei, mas mãe, e ele também falou isso. E você não é? Então ela respondeu tudo do jeito que ela gostaria que as pessoas vissem. Exatamente. É isso que... E na realidade era uma colérica. Super, linhas retas, você falou retangular, né? E seria muito estranho. Como é que pode ter homem colérico se não tem mulher colérica, se é genético, né? Se as mães não são coléricas. E é aquela coisa estranha. Então as pessoas acham que são uma coisa. Mas eu vi um outro estudo que foi muito interessante, que foi um estudo mal feito, mas o pessoal pegou numa faculdade lá na Índia um conceito de visagem. Tudo errado. Sim. Então, tinha uma teoria para os dentistas que se o dente, o formato do dente invertido vai mostrar o temperamento da pessoa. Nossa. Então, essa é nova, hein? Então eles falam, então se é o oval, se inverte, vai ser oval também, né? Então a pessoa é melancólica. Se é retangular, é colérico. E por aí vai. E aí eles foram ver, pegaram o grupo, metade homens, metade mulheres, todos estudantes de odontologia, e fizeram um questionário com as pessoas para ver que temperamento eles tinham. E depois eles foram ver o dente. Análise do dente. E não bateu. Não bateu. Agora, não bateu porque as pessoas responderam errado o questionário. Ah, tá. Porque daquele grupo, metade das mulheres, eu acho que era 60% ou 70% se diziam melancólicas. E eram o contrário? Enquanto 70% dos homens diziam que eles eram coléricos. Porque elas queriam ser melancólicas. Porque é uma sociedade onde a mulher é extremamente rebaixada. E o homem quer ser colérico. Mas isso não funciona assim. Você vai ter mais ou menos a mesma proporção nos dois grupos. Nunca vai ter 70% melancólico e 70% colérico. Alguma coisa está errada com esse estudo ou com o questionário. E é o questionário, porque o questionário, a pessoa mente. O que eu já observei que eu preciso prestar muita atenção. Se eu coloco o questionário, eu prefiro ir mais pelo rosto. Então, assim, eu estou preferindo ir mais pelo rosto. Eu acho nem bom usar o questionário. Eu acho que o questionário confunde mais do que ajuda. Eu faço análise dos dois, mas eu acabo sempre indo pro rosto. Que o rosto é muito mais assertivo. Não tem como mentir. Não tem como mentir. Não erra. A pessoa pode ser que não está usando aquilo. Mas isso é muito bom você descobrir. Exatamente. Por que ela não está usando isso? Ela foi reprimida? Ou ela se reprimiu? Ela não sabe como usar isso? Sim. E se ela não sabe... Teve um caso, por exemplo, de uma cabeleireira no Rio Grande do Sul. Também muitos homens coléricos e as mulheres ficam mais rebaixadas. É uma sociedade machista, né? E era uma aluna que estava feito o curso e ela queria pôr em prática, então ela escolheu essa mulher porque ela já estava 10 anos com ela, falou, ela é uma doce de pessoa, se eu errar não vai ter problema, porque todo mundo fica inseguro no início, né? E ela foi fazendo análise e falou, mas está saindo tudo colérico aqui, eu acho que estou errada, mas eu vou falar com ela.
Aí ela foi falando para ela, olha, tô vendo isso aqui, mas eu acho que tá errado, o que eu analisei. Ai, Aí ela falou, não, tá certo. eu sou exatamente assim, só que eu não sei como expressar isso. Ai, viu? Então eu escondo isso, porque eu não quero parecer agressiva, brava, etc. Aí ela falou, mas você gostaria de expressar isso e ainda mostrar o seu lado de delicadeza, etc. Foi o que eu mais sonho na vida. Ela queria se libertar, na verdade. E na realidade ela estava 10 anos fazendo imagem errada para o seu cliente. Sim. Não fazer uma coisa que desagradasse a cliente. Mas que talvez... Mas não era o que ela gostaria realmente. Do que ela era, né? E que ela é. E aí que ela fez a imagem, ela adorou. E ela começa a vivenciar esse lado do real que ela é. E de uma forma positiva, sem ser agressiva. Porque a mulher pode ser forte sem ser agressiva. Lógico. Só porque o homem é agressivo, a mulher não tem que ser. Lógico. Então, como que você vai expressar o que você é? Sim. Né? Sim, e eu vejo que, para mim, descobrir que eu era sanguínea foi libertador, porque eu tinha uma imagem... Assim, eu tenho um lado melancólico, acho que por conta da minha estrutura e tal, mas eu deixava o meu melancólico muito mais aflorado, que eu tinha o cabelo muito diferente, as roupas também, do que o lado sanguíneo. Aí depois que eu comecei a trabalhar o meu lado sanguíneo, eu percebi que até minhas atitudes como pessoa melhoraram, porque eu não tinha consciência de como realmente eu era, né? E aí eu consegui colocar aquilo para fora. Eu lembro que no curso você tinha um comportamento mais melancólico. Mais melancólico, exato. Porque eu sou sanguínea e melancólica. Eu tenho esse... eu acho que você não é muito melancólico, Olha, viu, Felipe? Eu vejo mais pelo lado do perfeccionismo que o pessoal fala. Mas isso deve ser educação. Minha mãe é mesmo. A minha mãe é muito... O pessoal Formação diz que minha mãe sua. tem olho de santo. Que vê tudo. Então é a formação sua que é bom para reforçar um lado que você não é forte na maioria dos sanguíneos. Né? Também, é verdade. Não é ruim. Foi bom, mas eu sou bem mais, assim, agitada mesmo. Porque o sanguíneo geralmente tem dificuldade de estruturar as coisas, de se organizar, etc. Eu sou bem organizadinha. Então, acho que devo realmente ter trazido isso da minha mãe, que é melancólica. Que é bom, né? Isso foi bom. Então não é ruim, porque você ganhou algo além do que você isso já tinha. Isso já é parte da personalidade, então, que é algo construído seja... culturalmente. Exatamente. E não do meu, porque o meu temperamento é algo que é intrínseco. Eu vou morrer sanguínea. Sim. Não vai ter jeito. Exatamente. Então, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, você vai fazer uma consultoria, de ter essa informação para você poder... trazer para o cliente. E o que é o visagismo? Visagismo é uma consultoria de imagem. Sim. É uma consultoria mais completa que existe, porque você vê os dentes, você vê as sobrancelhas, vê o cabelo, a maquiagem. Até hoje eu não arrumei meu dente, que você falou, Felipe, uma vez. Você falou no almoço que meu dente, tinha um formato e o outro, os dos dois da frente. E o outro, né? Outro formato. Isso. E que seria interessante corrigir isso, até como forma de comunicação, né? Então você vê que o Felipe fez essa análise. Triangulares. E você tem a arcada triangular. Então isso traz para frente sua boca, que é você se expressa, você se joga, que é algo muito sanguíneo. Você sorri, você mostra as suas gengivas, etc. Eu acho que um dos dentes está sendo coberto pela gengiva, mas tem dente embaixo. Você falou mesmo. Né? E isso, uma gengiva... É aquela correção da gengiva, né, que eles fazem. Gengivite, como que chama? Eu não lembro como que é. Essa é uma correção que os dentistas... A correção é super simples. Super simples, né? Então, até hoje, mas a minha avó falava, achei engraçado, que a Glória Pires, antigamente, parece que ela tinha a gengiva mais alta. E hoje em dia ela não tem. Eu acho que ela deve ter... Não sei, né? A gente fala isso. Mas, por exemplo, pessoas que fazem esse tipo de cirurgia, altera o comportamento delas, dessa forma de ser mais... Porque a gengiva alta representa algo de ser mais brincalhão. Sim. Né? Sim. Por exemplo, se eu fazer uma cirurgia e mudar, deixar menos aparente a gengiva,
eu mudo esse comportamento? Provavelmente sim, provavelmente você ganha mais confiança. Ah, tá. Porque você fica mais assertiva, você fica mais forte, você tem mais capacidade de impor o que você pensa e que você fala, né? Entendi. Porque esse lado, vamos dizer, mais lúdico, atrapalha o sanguíneo. Muitas vezes o sanguíneo, por ele ser brincalhão, por ele ser extrovertido, não é levado a sério. Então, como é que eu posso ser levado a sério? De alguma forma. Sem perder isso que é importante para mim. Né? Por isso, em qualquer cirurgia plástica, é necessário fazer uma análise visagista, né? É o mais importante. Porque a pessoa tira o nariz, altera o ritmo. Sim. Né? Bota o queixo para frente, é a vontade. Retrai, a vontade fica para frente. Exatamente. Então é porque assim, cada feição nossa representa, né, como o Felipe fala, o nariz é o nosso ritmo de vida, o queixo é a nossa vontade, a boca é a comunicação, aqui a área da emoção, sexualidade também. Sexualidade. Então, por exemplo, uma pessoa que vai lá, se incomoda com o nariz grande e faz uma cirurgia de redução, ela pode ter uma sensação de diminuição do ritmo de vida dela, né? Assim, sim. Com relação a... O nariz, isso passou batido quando eu li o livro Macaco Nu, que é um livro fantástico de... a indicação está aqui, isso, né? Do Desmond Morris, e que ele fala sobre o ser humano de um lado antropológico. E eu percebi essa coisa do nariz. O nariz, nós somos os únicos macacos, os primatas, né, que tem o nariz proeminente. É verdade. E só tem um macaco que tem nariz proeminente. E ele foi questionar por que disso. E a relação da sexualidade. Então, muitas das coisas do nossas feições, etc., foram desenvolvidas por causa da sexualidade. Então, a boca, os lábios para fora... O beiço, né? Do macaco, né? É que nós somos os únicos macacos que mostram os lábios. Por isso que quando eles falam, eles mostram, não é? Tem uma coisa assim? Porque quando eles só mostram quando vão cumprimentar. Eles botam o beijo pra fora. Né? E aí vem a Angelina Jolie lá no zoológico e ficam malucos porque acham que ela está cumprimentando eles o tempo sem todo, parar, viu, né? gente? E na realidade é sexual, porque foi necessário, como nós ficamos em pé, mudou socialmente como os relacionamentos começaram a virar de frente a frente. Os outros macacos, a relação sexual não é de frente, é de trás. Mas nós somos em pé. Então, o ato sexual é diferente, tudo é diferente. E como é que você cria atração sexual se você não está de quatro? Entendeu? E aí precisou criar essa atração. Características. Então, a boca é uma clonagem do aparelho sexual feminino. As nádegas vieram para frente e formaram os seios. É incrível. E o homem precisava também ter. E o nariz está relacionado ao aparelho sexual do homem. E tem um macaco que acho que é o narinos, uma coisa assim, que é o único que tem isso, porque ele fica sentado o tempo inteiro, então não mostra a sua sexualidade. Ah, entendi. Então ele tem um narigão, enorme. E aí fica óbvio a sexualidade envolvida. Você olha aquilo, é pornográfico. É muito engraçado, mas é pornográfico. Então o nariz é relacionado à sexualidade masculina. Ah, tá. Por isso que os homens tendem a ter narizes maiores que a mulher, e a mulher quer o nariz mais delicado, é instintivo. Tem um caso de um cantor sertanejo que tirou o nariz, ele tinha um nariz bem grande, e ele tirou, não vou a gente citar nome, mas eu senti que ele ficou
perdeu o que ele era perde assim, sua personalidade. ele vendia uma imagem de um homem mais viril e ele perdeu totalmente. Perdeu totalmente. Perdeu. E não tem como voltar. Esse é o problema de uma cirurgia. Como você vai voltar? Não tem como voltar. Não tem. E a mulher, a virilidade também está ligada a você ter força, determinação, você ter aquele ímpeto de criar pelo ímpeto e não criar pela a gestação, que é a criação, vamos dizer, feminina. E o papel da mulher mudou. Ela está assumindo um papel em que ela precisa assumir elementos masculinos. Sim. Então, o nariz delicado poderia ter sido interessante há 60, 70 anos atrás, hoje passa a ser uma vantagem. Uma vantagem. E é interessante. E aí, porque daí você tem que conversar com a pessoa e falar, sim, por que você quer tirar o seu... E se você explica isso, ela perde o problema. Não, perde o problema e abre a consciência. Porque se você fala, isso mostra que você é uma pessoa proativa, que busca as coisas, que vai atrás, que se joga na vida, e fala, você quer perder isso? Provavelmente a pessoa fala, não. Não vai querer que não, né? Não vai. Muito interessante. E ela vai deixar de fazer uma coisa que vai prejudicá-la. E o médico, o cirurgião, precisa compreender isso. Ele não estuda isso. Não. E é fundamental você entender. Mas é massa, né? Como é que fala? Até hoje, só um cirurgião plástico que foi fez? Em 20 anos. Eles acham que não precisam. Não, imagina. Teve até um que falou, a Sônia ligou, ele falou, mas o que eu vou aprender com artista plástico? Não. Esse rapaz que tirou o nariz, ele falou que ele se arrependeu. Vai arrepender, sim. Eu vi uma fala. Então, você realmente... descaracteriza a pessoa. Porque você quer tanto uma coisa, mas assim, você não entende a fundo o porquê, né? As pessoas não entendem. Por isso que o Felipe enfatiza muito que o visagismo, a imagem ID, né? Agora, não é só corte de cabelo. Não. Né? Ele é muito mais profundo. Tanto que profissionais, dentistas passam por lá por conta do formato dos dentes, porque tudo tem linha e forma, né? Sim. Dentistas, quem mais? Os cirurgiões poderiam passar mais por lá, né, Felipe? Já teve... Arquitetos. Teve médico que faz implante de cabelo. Aí também. Aí vai para as áreas afins, né? Como as áreas artísticas. Fotógrafos. Tem uma fotógrafa no Rio que está fazendo, a Nila Costa, que está fazendo um trabalho incrível, ganhando prêmios depois que ela aplicou o visagismo no trabalho dela, que ela faz retratos de mães grávidas, ou mulheres grávidas. Que legal. E ela usou o visagismo para construir as imagens, né? O princípio da linguagem visual, né? Força, a imagem dela incrível, né? E arquitetura, eu não fiz a arquitetura da casa, mas nós reformamos nossa casa usando os princípios do Eu fiz a minha nova casa, né, que eu casei recentemente, e aí eu apliquei todo o conceito, daí todo mundo fala que a casa é aconchegante, é gostosa e tudo, porque eu apliquei toda a questão de onde eu posso colocar linha reta, onde eu posso colocar arredondado, onde eu vou colocar tudo eu pensei, daí o pessoal gosta bastante. E faz uma diferença. E eu não sou arquiteta, mas eu tinha noção por conta do curso que eu fiz com o Felipe, né? A gente usou na paisagismo, né? Colocamos a curva de Fibonacci. A curva deixa bem aconchegante a casa, né? E aí uma casa com muita linha reta, e isso... Ficou reto, né? A casa sim, mas o jardim não. Não, o jardim tem não. As curvas porque dá o contraponto. Mais humano, que é importante pra gente, porque nós somos humanistas, né? Sim. Eu e a Sônia. Mas coléricos sanguíneos, então queremos linhas retas e nossa casa tem uma vista enorme. A mulher que vendeu para nós era uma melancólica, ela fechou a casa inteira. Ela fez janelinha pequena com vidro, fumê, tinha que andar pela casa. Ninguém via.
Você não via lá fora. A sala não tinha janela, só tinha uma porta Meu Deus. de vidro Você que vê, né? para abrir, você tinha que abrir a porta. Aí vinha um vento, ela fechava tudo. Nossa. Você vê, né? E tem gente que às vezes não entende, porque às vezes não gosta de ficar na própria casa. Sim. Porque não entende, porque daí, né? Aí por isso que é importante o arquiteto entender o temperamento do cliente, sim, exatamente. né? Para ver, porque uma pessoa sanguínea, por exemplo, não ia conseguir viver numa casa fechada, Né? jamais. Não vai conseguir viver num lugar pequeno, fechado com árvores em volta. Não. Pode achar lindo. É lindo, mas, por exemplo, eu também não consigo. E nossa casa, a minha casa é bem arejada, bem aberta. Nossa, é vidro agora. A minha lá também tem muito vidro. E as pessoas chegam e falam, nossa vizinha que é mais melancólica, é linda a casa, mas não conseguiria viver. Muito exposto, né? Porque é muito exposto. Às vezes o pessoal fala, você vai descer de pijama, vai mostrar que você tá de... Deixa o pessoal ver que eu tô de pijama. Não vai ver, né? Não vai ver. Quem é que vai perder o tempo olhando pra gente? Não, é verdade, né? A gente pensa demais, a gente acha que as pessoas estão olhando demais, né? E falando dessas questões de temperamento, Felipe, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, um gancho. Teve um post polêmico meu, assim, mas não é nada polêmico demais. É que, você acredita que já bateu mais de 20 mil curtidas no Instagram só porque eu falei que, de acordo com, assim, o visagismo, eu lembro que você falou em sala de aula que tem a questão do cabelo, dos penteados. E quanto mais a gente amarra para cima, mais a gente fica com energia. Sim. E quanto mais a gente tem a tendência de amarrar na nuca, a Você gente perde fica energia. mais sem energia. Aí o pessoal falou assim que isso era mentira, que era balé. Então não sei o que experimenta. Então eu falei tudo que era de acordo com o conceito do visagismo do Felipe, que agora é o Imagem ID, né? Que é também comprovado cientificamente, né? Pela Sim, a dinâmica do olho. Se você amarra aqui, na nuca, o olhar vai para baixo. Aí, viu, gente? E vai para o chão. E o que está acontecendo? Sua energia está indo para o chão. Então você está perdendo energia. Se você amarra aqui em cima, você está chamando energia. Chamando energia. Então você ganha energia. E você pode ver que você põe para cima, né? você vê que é uma imagem dinâmica, alegre, assim, de energia. Aí quando a gente você faz põe para assim, baixo. as mulheres elegantes, elas gostam muito, mas fica uma coisa mais contida, né? Mais fria. Sim. Não é? Mas depende, né? esse é o conceito elegante. Tem muitos... Da refinação que está ligado com esse conceito inglês do aristocrata, que ele tem que ser contido, não pode falar alto, etc. Então, ser sanguíneo não é considerado ser fino e elegante. Mas isso é um conceito muito... Mas a gente pode trabalhar isso. É muito preconceituoso. Sim, eu sei. Por que eu não lembro como chama aquela mulher que morreu agora há pouco, por 100 anos, que era extremamente... A Iris Apfel. Isso. Ela era totalmente... Mas era elegante. Ela conseguia transmitir uma elegância Mas era totalmente sanguínea. Nas roupas mais dramáticas, o criativo mais dramático. Né? Exatamente. E dramático no sentido sanguíneo. Sanguíneo mesmo. Ela fazia espetáculo. Não do minimalismo, né? E então é incrível. E por que ela não é considerada fina e, vamos dizer, elegante? De acordo com a sociedade. Só porque ela pode acabar... Porque sua imagem está falando alto. Então você está chamando atenção. E isso é um conceito extremamente machista. E ultrapassado. Que a mulher tem que ficar quietinha no seu canto, não chamar muito atenção. Só que isso em termos, porque gostam da mulher quando ela faz isso particularmente com eles, né? Não pode fazer isso socialmente. Sim. Então é muito
muito questionável, né? Exatamente, Todas as com coisas. certeza, com certeza. Então, por isso que eu falo, né? Acho que a gente também tem que entender o nosso lado e a gente consegue também se adaptar e melhorar, porque ser sanguíneo tem seu ponto positivo e seu lado negativo, ser melancólico tem seu ponto... Cada temperamento. Tudo tem seu lado bom e tem seu E lado aí, ruim. quando você descobre o seu temperamento, você também sabe como lidar melhor Sim. com aquilo, né? Pro seu bem-estar, pra sua vida. Eu falo que depois que eu fiz o seu curso, eu mudei também a minha forma de me comportar. Tentei ficar um pouquinho mais contida. Ainda sou assim, um pouquinho, mas eu tento ser um pouquinho mais, né? Tem horas que tem que ser. Tem mesmo. horas que tem que ser, exatamente. Então a gente sabe também como dosar, porque eu já sou um pouquinho mais que falo alto. Chego, olá, gente, tudo bom? Não, às vezes a gente tem que tentar manter a classe, né? Sim. Então, mas eu acho que é legal entender Mas ao que contrário também, o melancólico que chega tudo certinho e fala baixinho, ninguém vai ver o coitado. Ninguém vai ver. Aí a gente sabe quando a cliente chega aqui, quando ela já tem cliente que é melancólica, ela já chega mais quietinha na porta, e tem cliente que é sanguíneo, oi, Bruna, tudo bom? Né? ou a colérica, oi, tudo bom? Tipo, uma coisa mais séria, mais enfática, né? Teve uma colérica que fez a consultoria com o cabeleireiro, Leandro Pires, e tudo que ele falava para ela falou, não sou assim. E ele foi até o fim. Estranhando, porque ela falava que nada que ele falava era certo. No final, ela virou para ele e falou, você é bom, né? Eu estava testando você. Eu sou tudo que você falou. Eu só queria ver como você como que vai reagia. Você vê? Pô, isso é colérico, né? É colérico, exatamente. Por isso que eu falo, o visagismo é assim que a gente precisa se acostumar, né? Que agora vamos falar, né, muito do Imagem ID. E eu queria perguntar, assim, sobre o futuro assim, não só da consultoria de imagem. Assim, eu sei que o consultor de imagem, ele pode ser visagista, né? Eu me considero uma consultora de imagem visagista, mas né, de acordo com o Felipe. Mas o futuro, o que você vê para o futuro, assim, com relação à questão da imagem, da linguagem visual? Você acha que as pessoas vão conseguir aplicar isso de uma forma melhor? Ou você acha que está difícil por conta da internet que está banalizando muitos assuntos, misturando? Olha, eu acho que é uma necessidade do ser humano contemporâneo trabalhar uma imagem personalizada, vamos dizer, customizada. Tá. Ele sente essa necessidade. Que diferentemente do que, vamos dizer, 50 anos atrás, 60 anos atrás, a minha mãe, por exemplo, ela não sentia essa necessidade. A necessidade dela era mostrar que ela fazia parte de certo grupo social. Certo. Existe ainda essa necessidade, mas cada vez mais as pessoas estão conscientes que elas são uma pessoa de 8 bilhões de pessoas. Nós não tínhamos essa consciência 70 anos atrás. Quando eu era criança, garoto, o mundo era muito vago. Não tinha televisão, nós não tínhamos contato com o mundo maior. Muita gente nunca saía da sua cidade. Se era uma cidade pequena, não conhecia a cidade maior. Eu lembro, para viajar de São Paulo para o Rio, era um martírio para chegar lá. E isso mudou, tudo ficou mais estreito. Nós ficamos conhecendo tudo, nós vimos tudo. Nós vemos, por exemplo, agora, nós estamos gravando na Flórida, 3 milhões de pessoas estão sem luz por conta na do furacão. Flórida. Pô, 3 milhões? Então, de repente, assim, bate na cabeça, 3 milhões lá na Flórida. E o que tem lá na Índia, que tem 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas? E você fala, isso, quem sou eu? No meio disso tudo. Nisso tudo. Se você tem uma imagem totalmente padronizada, você fica mais invisível. Invisível.
Você vai num shopping, é um exercício excelente de fazer. Senta lá no shopping, num banco e vê as pessoas passarem. Todas com as São mesmas... todos iguais. As moças, todas com cabelo longo, todas usando o mesmo tipo de roupa. E você vai em épocas diferentes, alguma coisa está mais na moda, etc. Ninguém tem individualidade. Uhum. E eu sento lá e falo, cadê os cabeleireiros dessas pessoas? É que acabam fazendo o mesmo Porque está todo mundo igual. Uhum. E isso é aterrorizante. Uhum. Então, é uma necessidade, é o público que vai mexer Sim. para obrigar. Mas isso demora bastante, porque eles precisam saber que existe essa possibilidade. Uhum. Por outro lado, você tem uma força contrária, Sim. que é a massificação imposta pelo o capitalismo, a necessidade de vender produtos, e é muito mais fácil você vender produtos e fazer marketing para a massa do que fazer para o indivíduo. Para o indivíduo. Mas mesmo o marketing você vê que está mudando. Está mudando a percepção. Então, 20 anos atrás... O próprio marketing tem que entender de linguagem visual. Sim. 20 anos atrás, a empresa estava preocupada com o que o consumidor pensava. Hoje é fundamental. Fundamental. Senão a empresa não sobrevive. Então isso é uma tendência. Uma tendência. Uma tendência que vem de uma necessidade. Não é uma tendência de um modismo, porque é legal, etc. Certo. Mas você tem forças contrárias, porque quando uma coisa nova aparece, uma mudança isso é uma mudança radical, o mundo não gosta. Então, sempre há uma força vontade. O mundo é conservador. Nós somos feitos para seguir o que é conhecido para a nossa própria sobrevivência. Por isso que é muito difícil e muito longo o processo de implantação. Mas você vê que eu lancei isso 20 anos atrás. 20 anos não é... Para isso, ele ganha mais a visibilidade, de forma errada muitas vezes, mas ao mesmo tempo nós estamos fazendo esse podcast aqui. E outras pessoas estão falando de uma forma mais profunda disso. E você vê essa necessidade que não vai embora. Tá. Mas vai demorar. Eu não vou estar aqui para ver isso, vamos dizer, de uma forma... Propagado. Não, é muito lento. As coisas, muito lento. Até a gente chegar numa maturidade, né? Porque isso, o MJID, é uma coisa realmente nova. Não há muitas coisas realmente novas que aparecem. Por exemplo, você pensa, o que você conhece, o que você viu que é realmente novo que apareceu nos últimos 70 anos? Você tem inteligência artificial. 20, 30 anos atrás teve um celular, teve algum carro elétrico, etc. Mas isso mas não é o carro elétrico, é um carro. Só funciona de uma forma diferente. Diferente do que, vamos dizer, a física quântica. A física quântica mudou completamente a ideia do que é física. E ainda hoje, os físicos estão tendo dificuldade de compreender o que é a física quântica. E já se passaram 100 anos. Imagina, então, com um conceito recente. Então ele vai vir para... totalmente inovador, totalmente, assim, só para você pensar que um cabeleireiro, por exemplo, ou um consultor de imagem, pega essas coisas, aquele programa que tinha de... aqueles que tinha, ainda tem na TV, o Esquadrão. Esquadrão é o consultor falando para o cliente o que ela deve fazer. E não o contrário. Eu sou especialista, eu sei de moda, então eu vou dizer que abrir seu armário e falar, isso é tudo porcaria.
Tem respeito pela pessoa, quem ela é, etc. Não. Nem está preocupado em saber quem essa pessoa é. Porque era assim que se fazia. Eu conheço e tal, e você não conhece nada. Ou mesma coisa com o cabeleireiro, se colocava num pedestal e era ele que conhecia e você não conhecia nada. Então, ele determinava como que deveria ser seu cabelo. Hoje em dia, não funciona você mais precisa entender o que o Felipe quer dizer, é que você precisa ouvir o seu cliente, né? Você sabe que a porcentagem de dessatisfação nos salões, né? Salões? É alta, né? 70%. 70%, mais 50%, né? Isso é absolutamente inaceitável. Por isso que... Só que não tem outra opção, pelo menos acham que não tem. Mas tem. Tem o Image ID. Tem quem trabalha com isso que realmente pode fazer. Aí você vê quem está realmente aplicando e você vê que está bombando de uma forma absolutamente ridícula, né? Que não tem um horário, aumento valores do seu ticket de uma forma incrível. Mas não tem realmente o lado de entender o ser humano que está ali com todos os questões. Porque todos os salões estão com crise. Estão com crise. Hoje em dia está, né? Exceto quem está aplicando o visagismo. Isso não está com crise nenhuma. De uma forma correta, né, Felipe? De acordo com os princípios da linguagem visual. Sabe qual é a crise que eles têm? Cliente demais. Ai, ó, esse é bom, você não tem como fazer gestão, né, Felipe? Aí, ó, viu, Priscila? Não, mas isso é muito bom. E é legal, porque os clientes indicam. Isso é muito importante. Exatamente. Porque esse é o boca a boca que é mais importante. Se você gosta de uma coisa, você vai indicar. Exatamente. Ai, Felipe, foi muito bom conversar, viu? Porque, olha, a gente já tá aqui, ó. O Thiago tá aqui, a Thalita. Eles devem estar ó. Não, mas a gente vai continuar esse papo, não vai, Felipe? Vamos continuar. Bem, nós vamos convidar. E você está convidada para meu podcast. Então, você vai falar do seu lado, depois nós podemos. Isso, eu tinha até um estudo de caso aqui, eu vou pegar o gancho para fazer as pessoas assistirem o próximo. Aí eu posso levar aquela imagem que eu trouxe, aquela moça? Eu acho que não vai conseguir, porque nós não temos um telão como assim. Então, assim, a gente pode depois trabalhar. Eu venho trazer para vocês aqui uma aula. Falo com a Priscila também de alguns casos também que a gente pode falar, né, de que nós tivemos. E eu só queria rapidamente entregar um livro para você. Ela não quer ir junto com você? Aí eu vou falar com ela. Aí eu faço com ela também. Sim, eu falo com ela. Ela vai ficar muito feliz, pode ter certeza, porque a gente trabalha juntos há anos. Porque aí a gente faz uma troca. Certo? Sim, com certeza. Porque aí nós podemos fazer dois. Fazer dois aí. Ah, sim, separados, né? Para temas diferentes. Pode fazer uma coisa que... não, que seja contínuo. Sim, entendi. Você falando do seu lado, ela falando do lado dela. Um bate-papo. Sim, pode deixar. Ela vai ficar muito feliz. Nós trabalhamos, temos muitas coisas para contar, né? Felipe, ó, esse é um livro que mandaram para você aqui. O Felipe falou, você. Dos 10 Ds do Personal Stylish, que é da Fã. Então, esses Ds, ela é uma metodologia que ela criou. Entendeu? Ó, eu até coloquei aqui, é fã, autoestilo. Os 10 Ds que ela aborda são assim, por exemplo, o primeiro D que ela fala. Não, vamos mudar o segundo, que é sobre o D de dress code. Quais as regras? Aprenda sobre códigos de vestimenta e como alinhá-los à sua imagem. Então, ela trabalha com outro D, por exemplo, descubra os 7 estilos, para descobrir os seus dentre os estilos universais. O D do desvende seu guarda-roupa, aprenda a analisar as peças que estão no seu guarda-roupa para maximizar e tudo mais. Só colocar assim para as pessoas não pensarem que eu desrespeito o dress code. Isso que você faz do seu jeito. Não é bem assim. O visagismo, o dress code é importante. Sim. Porque você tem que se inserir, né? Dentro do dress code. Podem achar que eu estou dizendo que você não tem que respeitar o dress code. Não, você jamais tem que respeitar. E tudo dá para personalizar também, de alguma forma. O ambiente onde você está, isso faz
tudo Exatamente. isso é parte do que é visagismo Uhum. e Mid-Journey. Sim, com certeza, porque é tudo que você consegue personalizar de uma outra forma, né? Às Sim. vezes não estilizar no cabelo, num brinco, num Sem perder acessório, sem perder sua identidade. sua identidade, exatamente. Ou que a empresa Sim, coloca para mas você você usar, né? tem que se inserir na sociedade, Sim, né? exatamente, exatamente. E eu só vou falar aqui da Fã, da Alto Estilo, que é o pseudônimo da autora do best-seller 10Ds do Personal Stylist, que descreve uma técnica criada pela própria autora para a descoberta do estilo pessoal. Então, por isso eu dei pro Felipe aqui para ele conhecer um pouquinho também o trabalho dela, e para vocês também que quiserem conhecer o livro, aqui eu coloquei, tem o cupom Casual Chique Frete nos livros impressos, tá? Daí frete grátis, e nos digitais Casual Chique 10, que você tem 10% de desconto. Tem esses 2 livros lá da Fã para você descobrir e se conhecer um pouquinho mais, tá bom? Tanto para consultor, às vezes, como para cliente final que gosta de ler sobre o assunto, não é? Exatamente. E quiser entender um pouquinho. Mas, Felipe, muito obrigada, viu? Foi demais, Obrigado, viu? foi ótimo estar aqui.